Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Sanja Freire, ela que é coordenadora do Serviço de Fisioterapia da Santa Casa de Santos. Sanja, muito bem-vinda, obrigado pela presença, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu que agradeço o convite. É uma honra poder estar falando um pouquinho do nosso serviço na Santa Casa, eu como coordenadora e a Roberta como supervisora. Então, é importante mostrar o trabalho da fisioterapia, principalmente como linha de frente, nos pacientes COVID, que é uma profissão que, infelizmente, nós não temos tanto reconhecimento. E nessa fase, eu acho que é hora de mostrar a força, mostrar a garra, mostrar como a nossa profissão é importante no tratamento desses pacientes, tanto no hospital, como na pós-alta. Justamente por conta dessa importância que a gente recebe a Sanja aqui. A minha primeira pergunta é a seguinte: o que faz o fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar ajudando no tratamento de um paciente com Covid? Bom, primeiramente, o paciente com Covid, se ele chega mais grave, ele chega na sala de emergência, nós atuamos juntamente com o médico e o enfermeiro na intubação orotraqueal desses pacientes, sempre paramentado, Então, é um procedimento que deve ser com menos pessoas possíveis por conta do nível de transmissão. A gente sabe que por ser uma doença altamente transmissível, a gente tem que minimizar o número de pessoas durante as intercorrências, durante o atendimento. Então, porque é uma doença que por conta do aerossol, que é quando o paciente tosse, quando o paciente espirra, quando se toca em ambiente ou algum lugar contaminado, mesmo no paciente, então nós temos que ter todo esse cuidado. Primeiramente, nós atuamos assim, na intubação orotraqueal. Posteriormente, nós vamos trabalhar a ventilação mecânica desses pacientes, porque todos os parâmetros ventilatórios são muito importantes para o tratamento desse paciente. Nós temos que fazer a monitorização desde a intubação, nos parâmetros iniciais da ventilação mecânica, como após 1 hora, quando faz a gasometria arterial, a gente verifica como está a oxigenação desse paciente. Então, nós vamos fazendo todo o processo de ventilação mecânica desse paciente. O paciente estabilizou dentro dessas 72 horas, mais ou menos. O que seria essa estabilização? Seria uma estabilização hemodinâmica, metabólica e do próprio processo respiratório. E aí nós vamos começar a pensar na mobilização precoce nesse paciente, fazer com que ele não perca a funcionalidade que ele entrou no hospital. Então, assim, nós vamos trabalhar com mobilização precoce, que facilita também o desmame da ventilação mecânica. O que seria isso? Tirar o tubo orotraqueal e fazer com que ele volte à respiração espontânea o mais rápido possível. Esses pacientes, eles ficam em torno de 3 semanas na intubação, Então, 3 semanas sobre sedação, sobre corticoide, com um bloqueador neuromuscular, para que a gente consiga fazer uma ventilação adequada para esses pacientes. Então, isso prejudica um pouco a parte muscular. Esses pacientes, eles desenvolvem polineuropatia do paciente crítico, Ficam com fraqueza generalizada. Então, a mobilização precoce também é muito importante. Não existe consenso e diretriz sobre mobilização precoce nos pacientes com Covid. Então, nós usamos diretrizes, consensos de mobilização precoce no geral. Lógico, a gente faz adaptações conforme essa doença nova, que a gente ainda não sabe ainda todo o tratamento, o que é bom, o que é ruim. Quando acabar isso, eu acho que a gente vai juntar tudo e fazer um protocolo realmente do que foi bom, do que não é bom para esses pacientes Covid. Uma coisa muito boa, muito importante, que nós vemos muito resultado é a pronação, O que seria a pronação? É virar o paciente de barriguinha para baixo mesmo. Mesmo entubado? Entubado principalmente. Assim, os pacientes estão sedados, curarizados, que a gente diz com bloqueador neuromuscular para bloquear mesmo essa parte muscular, para o paciente não ficar entrando na ventilação. O que é isso? Ele tem que estar totalmente ajustado e acoplado nos parâmetros que a gente
colocou. E ele fica relaxado? Fica. Aí a gente vira, vai a equipe multidisciplinar nisso, né? O fisioterapeuta ou o médico na cabeça do paciente, enfermagem, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, né? Então, assim, nós fazemos em torno de 5, 7 pessoas, dependendo do tamanho do paciente, e nós fazemos a pronação. Então, o que é isso? O que é a pronação fora virar a barriguinha para baixo? Vai melhorar a homogeneização do pulmão, ou seja, onde que está mais fechadinho, que a gente fala áreas atelectasiadas, vão abrir, melhorando a oxigenação, e as áreas que estão hiperinsufladas, cheias de ar, vão diminuir o tamanho e fazer com que fique homogêneo todo o pulmão. Existe uma compensação. Isso. Bem grosseiramente falando. Compensação tanto da parte aérea, de aeração, quanto da parte de perfusão. Então, onde tem muito vai diminuir, onde tem pouco vai aumentar. Onde está muito contraído, ele vai... Isso, vai abrir e onde está aberto ele vai fechar. E tanto com relação à perfusão, né? Onde tem muito sangue vai diminuir, onde tem pouco sangue vai aumentar. Então, por isso que a gente chama de homogeneização pulmonar. Então, é uma forma de recrutamento alveolar, né? Tem lugares que usam como forma de resgate, tem lugares que usam como forma de tratamento. Nós usamos, assim, paciente entre 24 horas e 48 horas, com uma relação PaO2 e FO2, que seria uma relação da pressão parcial de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que vai ter, né, PaO2, e FO2, que é a fração inspirada de O2 que eu estou dando no ventilador mecânico. Então, assim, a gente divide um pelo outro. Se der menor que 150, é um indicativo de pronação. Então, nós pronamos. A maioria desses pacientes, por eles terem uma hipoxemia silenciosa, né, ou mesmo o paciente está em catéterzinho, antes da intubação, por exemplo, né? E fala assim, mas ele está conversando, está respirando bem, saturando 70, né? Acima de 92, que é o nosso normal. E conversando com você. Então, às vezes, quando intuba, ele chega num processo que está bem com você, dá 2 horas, ele precisa de uma intubação, faz a gasometria e está com uma relação péssima, a pronação é a melhor coisa. Essa relação melhora em questão de horas. E ele fica nessa posição de bruço durante quanto tempo? No mínimo, assim, consensos tem de 16 horas, o nosso protocolo é 24 horas, mas a gente passa um pouco desse período de 24 horas porque nós vimos que essa homogeneização é tão boa que aí não precisa utilizar tanto de parâmetros ventilatórios tão altos, então tem feito muito benefício para o paciente. Então a gente tem deixado um pouquinho mais de 24 horas. Lógico, a gente sempre alternando a posição da cabeça, alternando a posição do braço, para evitar com que fique, né, a cabeça muito tempo, para evitar que fique bolhas e tal. Então a gente faz a rotação da cabeça, a gente faz posicionamento de braço, o paciente está sempre muito bem relaxado, você vê ele está relaxado ali, então é muito importante. Essa pronação não é só em paciente intubado, né? O paciente em catéterzinho ou em oxigenoterapia, ele pode fazer a pronação ativa, que é isso, ele mesmo vira de barriga para baixo. Porque eles melhoram, na prática, eles falam, não existem protocolos ainda que falam que isso é bom ou não existem estudos. Mas se vê na prática. O paciente está saturando 80, 81, ele deita de barriga para baixo e vai para 91, 92, e ele se refere, nossa, é bom. Lógico, a gente vai fazendo isso, 2 horas aqui, 2 horas ali. O paciente, se conseguir ficar o mais tempo possível para ele na pronação ativa, é ótimo. Só que a gente também tem que ter cuidado com retardar a intubação. Porque pode mascarar, ele tá de barriguinha para baixo, olha, beleza, tá saturando bem. Mas será? Se ele virar... Quando ele vira, ele satura. Então, às vezes, nós temos que também ter esse feeling, de falar assim, nossa, não, ficou um dia, não dá mais, vamos intubar. E é importante, quando o paciente está consciente, ele passar esse retorno para a equipe. Sim, sim. Tô me sentindo bem assim, mas vocês também têm que ficar de olho, porque, como você falou, pode dar uma falsa sensação de estabilidade. Isso. E ele, quando retornar, ele pode se complicar. Essa fase da intubação, ela tem um tempo? Vocês têm um tempo para intubar? Ou ele, quando chega muito grave, já tem que intubar? Às vezes ele chega grave, só que ele não está saturando tão mal. Se ele chegar em ar ambiente, saturando 81, 82, a gente tenta um catéterzinho até 6 litros. Se passar de 90%, a gente mantém ele em oxigenoterapia. Se caso passar tá com 6 litros e ele ainda continuar com oxigênio abaixo de 90, nós colocamos a máscara de reservatório, que pode ofertar até 15 litros de oxigênio, que é mais de alto fluxo. Ele mantendo a saturação acima de 90, 92, nós mantemos. Agora, se mesmo com a oxigenoterapia a saturação está abaixo de 90, já opta pela intubação. Agora uma curiosidade,
Essa famosa intubação que se fala tanto, é com uma máscara? É um tubo que entra pela boca do paciente? É aquela cânulazinha que vai pelo nariz? Como é que é essa ventilação artificial? Que a gente ouve dizer, as pessoas pensam que é um ventilador que está no teto, é um ar-condicionado mais potente que os caras põem ali. Como é que é esse processo? A intubação orotraqueal nada mais é do que a introdução, né? Vai introduzir um tubo pela garganta, né? Então, assim, a intubação orotraqueal. Vai um tubo que vai geralmente até a carina, a gente tem que deixar 2 dedos acima da carina. O que seria a carina? Seria antes da divisão dos 2 brônquios, tá? Então, a gente geralmente deixa 2 dedos acima, né? Pelo raio-x, a gente verifica o posicionamento e pela ausculta, né? Se quando intubou, se não tem uma ausculta diminuída num dos lados, provavelmente pode estar seletivo. O que é ter ido mais para a direita, que ele é mais retificado. E essa é a intubação verdadeira, né? Existem lugares que fazem nasotraqueal, mas nasotraqueal é mais para quando vai fazer algum procedimento cirúrgico, que vai precisar da boca livre e tal. Esses pacientes são ventilados mecanicamente após a intubação orotraqueal. Oxigenoterapia, que é aquele cateterzinho, ou máscara não reinalante, né? Que é a máscara que tem um reservatório embaixo. E a máscara vamos dizer, de não invasiva, que é aquela máscara que você perguntou, é a famosa ventilação não invasiva, que seria isso. Algumas patologias nós utilizamos pré-intubação ou mesmo para evitar a intubação, né? Às vezes o paciente ia com desconforto respiratório muito intenso, com utilização de musculatura abdominal, utilização de musculatura acessória, saturando baixo, sudoreico. Nós podemos optar pela ventilação não invasiva, né? Nós vamos utilizar o ventilador mecânico microprocessado ou o BiPAP, que é o ventiladorzinho que a gente utiliza para o paciente traqueostomizado quando saiu da UTI, ou mesmo para fazer ventilação não invasiva. Para evitar o tubo, então por máscara, tá? Você vai fazer os mesmos ajustes, mas na modalidade não invasiva. O que acontece nos pacientes COVID? Existem consensos que falam, é bom ou não é? Nós não estamos utilizando a ventilação não invasiva no momento, porque estudos mostram que às vezes retarda a intubação, transmissão e contaminação da equipe por conta de, se a máscara não estiver muito bem acoplada, o paciente tosse, porque o paciente está consciente, o paciente tosse, então tem a formação de aerossol que pode ficar até 3 horas no ambiente, né? Pedem que seja sala de pressão negativa para realmente fazer. Então, assim, existem alguns conceitos. Tem lugares que fazem, vamos tentar por 30 minutos. Se o paciente não suportar, nós intubamos. Então, aqui a gente faz o quê? O paciente está na oxigenoterapia, não teve resultado de saturação, mesmo o paciente estando confortável, porque é aquela coisa, o paciente COVID ele está desaturando, mas ele está confortável, grande parte das vezes. Então, nós optamos pela intubação, para ser uma intubação precoce realmente. E depois que fica essas 3 semanas, se a gente não conseguir, após a intubação, não conseguir tirar o paciente da ventilação mecânica, não conseguir estubar para que ele volte para a respiração espontânea, eles evoluem para a traqueostomia, né? Aí vão os cirurgiões de cabeça e pescoço, realizam a traqueostomia, a gente acopla um BiPAP, o paciente estabilizou, vai para a enfermaria. E aí ele já está, digamos assim, estabilizado dentro dessa nova metodologia de tratamento, de terapia. Sim, sim. Os pacientes COVID, eles fazem a traqueostomia depois de 14 dias, né? Tem lugares que falam acima de 21 dias, tem lugares que fazem 14 dias. Porque o 14 dias é aquele tempo, não transmitem mais, né? Então, assim, o paciente está estabilizado. Tentamos estubar uma vez, falhou. Tentamos evoluir desmame outra vez, falhou. Tem que ser a tráqueo. Porque quanto mais a gente tenta estubar o paciente também com falha, aumenta a mortalidade, né? Então, assim, a gente não conseguiu estubar, o paciente tem uma fraqueza generalizada, uma capacidade pulmonar diminuída, melhor talvez evoluir para tráqueo, né? Tem alguns pacientes que evoluíram para traqueostomia e já fecharam a traqueostomia e já foram de alta. Então, assim, a gente vê que às vezes a traqueostomia não é ruim. Porque eu já ouvi, mas vai fazer um corte no pescoço, mas o paciente vai ficar o resto da vida no BiPAP? Não necessariamente. Às vezes, para aquele paciente, é muito mais fácil o desmame traqueostomizado do que intubado. Perfeito. Santa Casa, e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério.
Apoio 9 Emergências Médicas. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$ 1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Olá, Santa Casa e você já está de volta. Nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a Sanja Freire, ela que é coordenadora do serviço de fisioterapia da Santa Casa de Santos. Sanja, eu acho que, como a gente conversou no intervalo,
é importante você também passar como funciona o pós-internação, né? Ou melhor, quando esse paciente ele sai da UTI e vai para a enfermaria, como é que funciona o trabalho da fisioterapia nesse segundo estágio? Bom, se for um paciente que fique pouco tempo, um paciente em catéter que vai para fora, né, vai para a enfermaria, ele tem toda a mobilidade, provavelmente ele perdeu pouca funcionalidade, porque às vezes fica 1, 2 dias na UTI e vai para a enfermaria. Quando é aquele paciente que ficou sob ventilação mecânica, que ficou muito tempo sedado, muito tempo com bloqueador neuromuscular, que fica entre até 3 semanas, o paciente apresenta uma força muscular muito diminuída, né? Que nem a gente conversou no outro bloco. Que tem aquela porneopatia do paciente crítica, ou seja, o paciente perde mesmo força, perde funcionalidade. Então, quando ele sai da UTI para a enfermaria, ele ainda mantém essa fraqueza muscular, né? Então, o trabalho do fisioterapeuta na enfermaria, como na UTI, que a mobilização precoce deve começar na UTI, mas na enfermaria é onde ele vai conseguir realmente tirar o paciente da cama, colocar o paciente em sedestação no leito, né? Se o paciente tiver pouco controle de tronco, ou se ele já tiver controle de tronco, fazer a transferência do leito para a poltrona, colocar o paciente em pé, colocar o paciente para deambular no quarto, né? Porque como é uma área de isolamento, né? Então não vai tirar ele tanto para o corredor. Né? Então, vai fazer todo esse tipo de trabalho com o paciente, ajudar mesmo a funcionalidade, ajudar a resgatar o que ele perdeu, né? Para realizar as atividades de vida diária que a gente diz, mais a funcionalidade, coisas simples que nem escovar o dente, pentear o cabelo, que muitas vezes eles perderam esse movimento do braço. Você vê que pentear o cabelo para eles às vezes é muito difícil, escovar o dente às vezes é muito difícil. Então, todos os pacientes que a gente tem acompanhado que foram de alta para a enfermaria, eles saíram em cadeira de roda, mas eles estão andando. Lógico, precisa de um trabalho intenso nesses pacientes, não só no período de enfermaria, né? No pós-alta também. Agora a gente está falando da parte motora e a parte pulmonar. Eles perdem a capacidade pulmonar também, eles perdem um pouco da expansibilidade pulmonar. Então, exercícios respiratórios, cinesioterapia respiratória também é muito importante. Tanto na parte de expansão quanto de fortalecimento de musculatura diafragmática, fortalecimento de musculatura respiratória, né? Então, nós fazemos todo esse trabalho de treinamento muscular, de força, de ganho de ADM, que é amplitude de movimento, desde a parte respiratória, com exercícios de respiração profunda e solta, respiração profunda e solta, respiração em tempos inspiratórios, tudo para ganhar capacidade pulmonar, reserva pulmonar. E associamos sempre os exercícios ativos nesses pacientes, ativos resistidos, que é com uma força que a gente vai dar para melhorar a força desse paciente. Nós utilizamos aquela bicicletinha que a gente diz o ciclo ergômetro, que é muito importante nesses pacientes, tanto para o membro superior, né, que a gente vai rodar, quanto para o membro inferior, no máximo de 15 a 20 minutos, porque a gente também não pode exigir demais desse paciente, né? Então a gente precisa ver toda a reserva cardiopulmonar desse paciente. Qual seria o nosso olhar clínico? O paciente cansou, ele estava saturando 95 antes da terapia, foi para 88, 89, é hora de parar, né? A gente não pode fazer demais, também o menos é mais nesses pacientes. Então a gente tem que ter um olhar clínico, o fisioterapeuta ele tem que ter uma boa avaliação para uma boa conduta nesses pacientes. E no pós-alta, o paciente precisa continuar ou pelo menos com um atendimento ambulatorial ou a domicílio. Se ele já resgatou toda a parte de funcionalidade, lógico, às vezes força muscular não, porque vai demorar um tempo para resgatar, principalmente se o paciente já tiver alguma comorbidade, se o paciente já for idoso, paciente DPOC e cardiopata, ele já tem uma força muscular diminuída, né, uma reserva cardiopulmonar já um pouco mais debilitada. Então esses pacientes são os que vão precisar um acompanhamento maior. Existem estudos que falam que essa fraqueza, essa perda de capacidade pulmonar, eles pode durar até 5 anos. Então é muito importante ter um acompanhamento de um profissional específico. 5 anos. E uma curiosidade agora, as pessoas que praticam algum tipo de esporte, que têm uma vida, digamos assim, regrada, eles têm uma condição melhor, de repente, de evoluir mais rápido em função dessa vida praticando esporte? Sim, sim. Porque assim, o músculo tem uma memória
né? E esses pacientes eles já são mais condicionados, tanto cardiopulmonar. Então, por todo esse trabalho de atividade física constante, isso vai fazer com que seja muito mais fácil a evolução, né? A gente tirar o paciente, por exemplo, se o paciente for entubado, se o paciente chegar a ter uma fase grave, é mais fácil, sim. A gente fala às vezes, não, isso é besteira. Não, isso é verdade. O paciente, se ele já tiver um condicionamento físico, se ele tiver uma boa força muscular, se ele já tiver todo esse trabalho, vai ser mais fácil. Lógico, não significa que ele não pode ter uma fraqueza muscular, uma diminuição de capacidade, mas é mais fácil ganhar, o retorno é mais fácil. Ele vai se recuperar mais rápido. Mais rápido. Aproveitando, a gente está no finalzinho, não podia deixar de falar. Obesidade também é um fator que prejudica tanto no tratamento quanto na recuperação. Né? De se você ter um obeso que não seja pelo menos diabético ou hipertenso, sim, é um fator de risco muito importante. Um dos fatores de risco, eu acho que, no meu ver, é o que está dando mais trabalho de ventilar, porque é um paciente que precisa de parâmetros ventilatórios mais altos. Para pronar o paciente precisa de muito mais gente, uma equipe muito mais preparada e um número maior de pessoas. Então, é um trabalho maior e mais... É um trabalho, inclusive, fisicamente isso. Mas dá mais trabalho, isso. Né? Porque, principalmente se ele tiver anestesiado, né? Sim, ele vai estar totalmente pronar, por prostrado exemplo, ali, vocês vão ter que fazer toda a força. Isso. E existe também o cuidado, ele não pode cair, ele não pode se machucar. Né? Sim, é um cuidado muito mais difícil, assim, né? A parte ventilatória, então, você tem que utilizar de parâmetros mais altos para ele ventilar melhor, porque tem o peso da caixa torácica, né? Então, ele é um pouco mais comprometido nessa parte. Ele já tem a diminuição da capacidade pulmonar pela obesidade, ele já tem uma complacência, que é aquela capacidade expande mais diminuída, né? Então, o COVID na segunda fase, ou no tipo 2, essa complacência já é mais diminuída. Então, se associar os dois, é um paciente que dá mais trabalho. E por toda a parte física mesmo da equipe, né? A gente tem visto que os pacientes obesos são mais novos. Então, assim, de fato acomete, né, pacientes jovens, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, obesos. Tem Esse muitos é o fator casos. de risco nos jovens, Sim. ser obeso, porque a obesidade nunca vem sozinha, vem sempre num pacote. Vem com pacote, exato. Olha só, eu não falei que ia passar rápido? Passou. Infelizmente, Sanja, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, as suas explicações. E olha, parabéns pela equipe de fisioterapia da Santa Casa, vocês realmente fazem um trabalho muito importante, todos têm o seu valor dentro dessa cadeia de assistência e os fisioterapeutas estão lá em cima no pódio, parabéns, vocês também são linha de frente e é importante você vir aqui porque você está tendo reconhecimento de também participar e ajudar na recuperação dos pacientes. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi muito importante para mostrar realmente que a gente está na linha de frente, sim, juntamente com a equipe multidisciplinar, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, a gente tem que tirar um pouco de médicos, físios e enfermeiros, né? A equipe inteira, farmácia sempre com a parte de assistência medicamentosa, nutrição com a parte de dieta desses pacientes, que se for uma dieta que não seja boa, o paciente também é prejudicado na parte de ventilação mecânica, então todos têm sua importância. E o pessoal da limpeza, o pessoal da limpeza, exato, eles são de grande importância também, é uma equipe multidisciplinar, todos fazem a diferença nesses pacientes. Parabéns a todos, parabéns a toda a equipe da Santa Casa, time nota 10. Santa Casa, você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.